pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então o nosso encontro da noite, elevando os nossos pensamentos a Deus e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Lembrando que hoje temos uma igreja, né, uma casa de Deus, uma casa de Cristo em cada lar. Em cada lar que nós estamos entrando, em cada lar que está nos ouvindo, a mim e a outras palestras, né, que estão ocorrendo nesse momento. Então, quantas bênçãos estão sendo derramadas nesse momento nos nossos lares. Agradeçamos então a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade da nossa vida, da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares. E peçamos por todos os familiares, pela saúde daqueles que estão nos hospitais, pela saúde daqueles que estão em casa em recuperação, pela saúde dos nossos irmãos, nossos amigos, os nossos conhecidos e até mesmo aquele que nós não queremos tão bem assim, que essa é a verdadeira caridade. Então, em nome de Jesus, iniciamos nesse momento as nossas atividades da noite. O tema da palestra de hoje é o homem de bem. O homem de bem está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que é intitulado Sede Perfeito. Nós já falamos bastante, ouvimos bastante sobre isso, esses ensinamentos maravilhosos, o homem de bem, um texto riquíssimo e cheio de ensinamentos, né, para o nosso dia a dia. Mas hoje eu tenho uma proposta um pouquinho diferente para a gente abordar esse tema. E eu vou trabalhar aqui como uma contadora de história, né? Conta a lenda que existiu, na época do nascimento de Jesus, um quarto rei mago. Então nós sabemos, né, a história dos 3 reis magos que visitaram o menino Jesus no seu nascimento e levaram presentes, né, para aquela criança que acabou de nascer. Mas nós temos uma história paralela de um quarto rei mago e que vale muito a pena a gente refletir sobre ela. Esse quarto rei mago era um jovem de nome Artaban, que morava num pequeno povoado na Pérsia, filho de um rei, muito estudioso das ciências. Era médico, era físico e era astrônomo, estudava os astros. E naquela época, esperava-se já a chegada de um Messias, esperava-se a chegada daquele rei dos reis, aquele que traria, enviado por Deus, que traria a salvação. E Artaban, muito apegado a seus estudos, vivia cuidando, né, do céu, lendo as estrelas, lendo as mensagens que vinham por meio das estrelas e dos astros. E um dia, muito empolgado, Artaban
corre na reunião onde estava acontecendo, né, de todos os estudiosos, e diz: olha, eu vi uma estrela, e essa estrela está indicando o nascimento desse rei. Vamos atrás. E todo mundo ficou, né, Artaban tá maluco, né? Onde já se viu correr atrás de uma estrela para buscar um rei que está nascendo, enviado de Deus, né? Todos estavam esperando, mas não dessa forma. E um a um daqueles estudiosos, daqueles sábios, foram saindo e se negando a acompanhar Artaban. O pai de Artaban também não gostou muito daquela história, porque ele esperava e preparava seu filho para que tomasse conta daquele reino, ou sucedesse. Mas, diante da insistência e da alegria do contentamento e da crença, do quanto ele acreditava, aquele moço acreditava, né, no que estava dizendo, naquela busca que ele precisava fazer, o pai concorda que ele vá. Ele diz: faz muito tempo eu tenho me preparado para isso. E o pai fala: então foi por isso que você dispensou seus pacientes e vendeu todos os seus bens? Ele diz: sim, eu fiz isso. Comprei 3 pedras raras que eu quero levar de presente para o rei. E eu quero que a sua coroa seja a mais bonita e a mais valiosa que já existiu. Levo para ele uma safira, um rubi e uma pérola, as mais lindas já vistas. Então seu pai chama um escravo de nome Orontes e diz assim: Orontes, você vai acompanhar o meu filho nessa aventura dele. Ele vai sair em busca desse rei. Um dia ele vai entender que esse rei é ele próprio, esse rei que ele tanto busca é ele mesmo, e vai voltar. E quando você trouxer o meu filho em segurança, eu vou te dar a sua liberdade. Você vai deixar de ser escravo e vai ser um homem livre. Orontes não queria ir, mas era um servo e precisava obedecer ordens. E tinha a possibilidade de ficar livre, então Orontes resolve, né, que tem que acompanhar esse jovem. Eles seguem, Artaban muito empolgado, né, porque encontraria Gaspar, Melchior e Baltazar, os 3 reis magos que nós conhecemos. Tinham marcado já um lugar específico para se encontrarem e seguiriam caminho em busca, né, do nascimento desse rei. Então, eles saem com provimentos, com medicamentos, cavalos, né, tudo que precisava para seguir a viagem. Mas, no meio do caminho, Artaban encontra um homem doente que precisa de ajuda, precisa muito de ajuda. Mas Orontes fala: vamos, mestre, vamos embora, senão nós vamos perder os outros magos e vamos desencontrar e não vai dar certo. Ele fala: eu não posso ir e deixar esse homem aqui à beira da morte. Como é que eu vou? Como é que eu deixo um irmão aqui dessa forma? Artaban era uma pessoa que nunca foi ligado nem aos bens materiais, nem aos títulos que possuía. Sempre foi um homem de coração, muito mais de sentimento, dava muito mais valor, né, ao ser do que ao ter. Então, Artaban cuida daquele homem e quando esse homem melhora já no outro dia, ele fala: agora nós podemos seguir viagem. Pega todos os mantimentos que nós temos e deixa com essa pessoa, deixa com esse homem, senão ele não tem condição de sobreviver. E Orontes diz: mas mestre, é o que nós temos. Ele fala: obedeça, deixa tudo com ele e vamos seguir viagem. Bem, por conta dessa parada, ele se perde dos reis magos, dos outros 3 reis, e se desespera, porque eles não esperaram, né? Eles chegaram na hora marcada e o Artaban não chegou, eles imaginaram que o Artaban não iria mais e seguiram viagem. Então ele diz: nós vamos de qualquer forma, nós vamos entrar nesse deserto e vamos atrás do menino que nasceu, do rei que nasceu. Esse moço que ele ajuda, ele diz assim para Artaban: olha, para onde você está indo? E aí Artaban fala: eu estou em busca do rei dos reis, o que nasceu. A estrela está indicando que ele nasceu, aquele que vai ser o nosso Salvador.
E esse homem diz assim: mas você tem que ir para Belém, é lá que ele vai nascer. Assim dizem as escrituras. Os profetas falam que o rei nascerá em Belém. Então Artaban vende uma de suas pedras, vende a safira e ordena que Orontes compre camelos e monte uma equipe que os auxilie a atravessar o deserto. Bom, Orontes, né, mais uma vez: mestre, vamos embora, vamos voltar para casa. Nós já perdemos, né, o pessoal que está indo para lá, a gente não vai conseguir encontrar. E ele diz: não, eu vou conhecer o rei. Eu vivo para isso, eu espero isso há muito tempo. E aí eles compram os camelos, os mantimentos e seguem viagem. Quando eles chegam em Belém, eles não encontram mais ninguém. Mas encontram uma mulher, um vilarejo, né? E diz assim: você viu, por um acaso, 3 pessoas, 3 magos que se vestem assim à minha maneira? Ela falou: vi, passaram por aqui. É mesmo? E o que eles vieram fazer? Eles vieram visitar um casal que teve um filho. E cadê esse casal e essa criança? Seguiram viagem. Eram muito estranhos, não conversavam, não disseram para onde ia. Mas eu acredito que eles tenham ido para o Egito. Então Artaban mais uma vez diz: eu vou para o Egito. Acontece que naquele momento que Artaban resolve, se despede da mulher e resolve sair, chegam os homens, os soldados de Herodes, a mando de Herodes, cuja ordem era que matassem todas as crianças, meninos, né? E essa moça estava com um bebê no colo. E naquele desespero de cavalos e gritos de mães desesperadas, Artaban vê o desespero nos olhos daquela mulher e entra na frente. E diz assim: eu estava te esperando, eu quero te fazer um presente. Fala para o soldado, que na verdade era o capitão, era o que estava comandando todo mundo ali. Olha, por sua lealdade ao Herodes e por você trazer tão bem esse trabalho, eu quero te presentear. E aí, nesse momento, ele fala: aqui não tem nenhuma criança, pode ir. Encantado com aquela pedra, o soldado segue, diz para ele, para os outros, né? Podem ir, aqui não tem nenhuma criança. E ele salva essa mulher e essa criança. E segue viagem. 3 anos se passaram e ele já havia procurado por todos os lugares no Egito. Um dia, em conversa com um rabino, o rabino diz: mas sua busca é incessante, você não tem sucesso. Ele fala: por que você procura? Quem você procura? Ele diz: o rei dos judeus. Aí o rabino diz: então é natural que ele não esteja aqui. É natural que ele esteja na terra dos judeus. E você não devia procurar em palácios, aonde você está procurando. Você deveria procurar nas cavernas dos oprimidos. Porque, segundo Isaías, em suas leis, ele diz assim, que esse rei vem para os oprimidos, para os sofredores, para libertar aqueles que estão presos. Então você não deve procurar ele em palácios, você tem que procurar no meio de sofredores. Ele vai estar nesse meio. E então Artaban segue viagem novamente à procura dessa criança. A caminho de Jerusalém, eles são assaltados, já chegando, né, no seu destino, eles são assaltados por alguns homens que vivem na marginalidade, à beira da cidade. Eles fazem parte da colônia dos leprosos, aquelas pessoas cuja nem mesmo a família querem nos seus meios. A sociedade não permite que morem ali. Então eles moram miseravelmente naquela colônia e vivem de assaltos e de prostituição. Artaban, muito assustado, porém mantendo
né, uma posição severa, diz: não admito que vocês façam isso. Artaban, nesse momento, ele só tem uma pedra, que é a pérola, que era a pedra mais preciosa que ele trazia, mais bela, que ele guardava para entregar para o Messias. E então eles roubam essa pedra e levam Artaban até a colônia. Lá chegando, Artaban diz: eu ordeno que me entregue essa pedra, que me devolva a minha pedra. E Judite, que era a mulher responsável pela colônia, ela funcionava como uma espécie de chefe do local, olha para ele e diz: pelas suas vestes, você não é daqui e você é um mago. Você entende de curas? Ele diz: sim, eu sou médico. Então cure o meu filho que está ficando cego e eu te devolvo a pérola e você pode ir embora. Então Artaban pede, né, para o servo buscar nos cavalos as coisas deles, para que ele possa fazer curativos nos olhos do garoto, e começa a cuidar do garoto, mas vê aquelas pessoas miseráveis, doentes, sofridas, e se compadece delas. Então Artaban começa a fazer curativos naquelas pessoas. E o servo doido para ir embora, né? Ele quer logo encontrar o mestre para voltar para a terra deles, para receber a liberdade, para ser um homem livre, terminar aquela missão. E ele diz: mestre, pronto, vamos embora. Ele fala: eu não posso ir embora, eu tenho que cuidar dessas pessoas. Um dia, me dá um dia, amanhã nós vamos. Então Artaban fica um dia, fica um mês e vai passando o tempo. Num determinado momento, Artaban, vendo aquela confusão de soldados e de ladrões, que era o pessoal de lá, ele fala: vou dar um basta nisso. Vocês têm que parar de viver desse jeito, de roubo, de prostituição. Vamos plantar o próprio alimento. E Judite diz: mas nós não sabemos fazer isso. Quem vai nos auxiliar? Nós não sabemos plantar. Ele fala: eu vou iniciar vocês nessa ciência. E coloca todo mundo para arar essa terra e trazer água. Faz uma espécie de canalização e leva água para aquele local. E ali tudo que se planta, né, colhe-se. E eles começam a plantar trigo e fazer o próprio pão, começam a plantar frutas, e as coisas vão indo tão bem, ele dá vida àquele lugar, alegria àquele lugar, que ele se esquece até do que ele está buscando, né? Ele realmente faz parte daquele lugar. E traz alegria, e se torna uma espécie de chefe também, porque as pessoas confiam nele, sentem o apoio dele. Mas começa, como a produção deles começa a ser bastante, eles começam inclusive a vender. As pessoas da cidade iam lá para comprar suas frutas. E isso causa um ciúme nos vendedores, né? Nas pessoas que faziam o comércio da cidade, e eles combinam de pôr fogo na aldeia. E assim fizeram. Puseram fogo em toda a plantação, em toda a produção, num dia de colheita que estava tendo uma festa. E Artaban fica muito abatido. Acaba com tudo. Acaba com as casas, acaba com o produto, acaba com a plantação. E a chefe do local, Judite, né, diz: não, calma, nós vamos reconstruir tudo, nós fizemos isso, a gente vai conseguir fazer de novo. Artaban, já muito velho, passado 30 anos, muito cansado, doente, diz: eu não faço mais nada, eu não consigo mais fazer nada, Judite. E então ele recebe a visita de um velho amigo dos tempos em que ele era jovem, que inclusive ele chama para seguir com ele essa viagem, mas a pessoa não quis ir na época. E ele diz: eu venho te buscar, né? Vamos comigo, nós precisamos de você lá. Aonde nosso local evoluiu muito, fazemos comércio com muitos outros locais, lá prosperou, e a gente precisa de você, nós vamos cuidar de você. E ele diz que não ia, que ali era o lugar dele. E todo mundo, qualquer outra pessoa que visse aquele lugar, realmente via como um lugar horrível.
E aí o amigo diz, se seu pai tivesse te visto nessa forma, ele teria morrido era de desgosto. Então Artaban compreende que o pai já tinha partido. E esse amigo diz, ele partiu sozinho, morreu sozinho, na miséria, olhado por pessoas estranhas, cuidado por pessoas estranhas. Então Artaban se abate ainda mais e se entrega. E o amigo diz, e você, encontrou o seu mestre? Encontrou o rei? E Artaban percebe que passou toda a vida, né, em busca de algo que ele não encontrou, que poderia ser coisa realmente da cabeça, do orgulho dele, e que ele não tinha conseguido, tinha perdido seu pai, tinha deixado seu pai para trás, né? E muito, muito, muito abalado mesmo, ele fica e se entrega. Então ele pega a pérola, entrega a Judite e diz assim, Judite, compre tudo o que for preciso para recomeçar. Eu não vou precisar mais dessa pedra. Eu não vou mais encontrar o mestre. Eu já estou velho, já estou doente, já não tenho mais nada para oferecer para ele. Mas um dia, e ele dá a liberdade para Orontes, né? Porque ele diz, meu pai já morreu, você era escravo do meu pai, e não tem nenhum sentido mais você ficar me servindo. Você não gosta desse lugar, você não gostaria de estar aqui comigo nem um minuto, e eu quero que você vá embora. Você pode ir embora, eu não preciso mais de você. De uma forma muito ranzinza mesmo. Disse, inclusive, você nunca me foi útil. Mas, na verdade, o que ele queria era que Orontes se sentisse livre para seguir, e não com obrigação de cuidar dele. Mas Orontes foi ficando por ali, e um dia eles estão em Jerusalém, ele, Orontes, e o filho de Judite, que agora já era um homem cego. E eles escutam aquele alvoroço do nome de Jesus, de Messias, e perguntam para as pessoas que estão passando, quase que histéricas, né? O que está acontecendo? Quem é? E aí as pessoas dizem, é o rei dos judeus, ele faz milagres, ele faz cego ver, ele faz o aleijado andar, ele faz milagres. E aí o filho de Judite fica enlouquecido com a possibilidade de ver. E ele crê, porque ele ouviu tanto Artaban falar sobre esse mestre, sobre esse enviado de Deus, que ele acreditava muito. E ele segue em busca de Jesus. Orodes pensa, e agora? Eu não sou mais escravo, eu não tenho obrigação nenhuma de ir lá avisar meu ex-mestre, né? Eu acompanho o menino ou eu vou avisar? E aí ele resolve que ele vai avisar Artaban. Artaban não se anima muito, diz, olha, eu já estou cansado, velho, doente, já não tenho mais nenhum presente para dar para Jesus. E Judite tira a pérola e diz, vai Artaban, vai em busca do seu mestre, aqui está a pérola, eu nunca me desfiz dela. E Artaban então pendura, né, a bolsinha no pescoço e sai. Mas Artaban se perde de Jesus algumas vezes. Jesus passa, naquele momento ele passa mal, ele está muito já debilitado, e ele perde Jesus passando, e quando acorda, Jesus já não está mais ali. E aí Jesus, quando ele acorda pela última vez, Orontes diz, ele pelo jeito vai ser crucificado. Ele foi condenado, passaram com ele aqui, com uma cruz, e ele vai ser crucificado. Então ele fica de longe, vendo Jesus. E nisso, a menina, filha desse amigo que foi procurá-lo para levá-lo de volta, está sendo presa para ser vendida como escrava. Porque o pai, nesse meio tempo, foi morto por dívidas e os credores pegaram a menina para vendê-la e retomar o dinheiro da dívida. Quando Artaban vê a menina e ela grita, Artaban, me salve, ele não tem dúvida. Ele olha para a cruz, olha para a menina, chama os soldados e diz, eu pago por ela. E entrega ali a pérola e liberta aquela menina da escravidão. E então volta para a colônia, cansado, derrotado,
não conheceu Jesus, mas naquele momento de final já de vida, né, Jesus vem e visita Artaban. E ele diz: Jesus, ele sabe já que chama Jesus, né? Jesus, o Senhor vive? Ele diz: sim, Artaban, vivo. Mestre, eu procurei tanto, eu gostaria tanto de tê-lo servido. Eu trouxe presentes desde o seu nascimento, para que pudesse ostentar na sua coroa. Hoje eu não tenho mais nada para oferecer. Hoje eu não tenho mais nenhum presente, eu não tenho mais a minha força e nem a minha saúde para ser seu servo. Então Jesus diz: já me deste os teus presentes, Artaban. Cada um dos seus presentes eu recebi. Quando vestiu a quem teve frio, quando deu comida a quem tinha fome, água a quem tinha sede. Quando você salvou aquela criança, todos aqueles presentes eu recebi. E mais, no momento que você entrou nessa colônia e cuidou de cada um daqueles doentes, as minhas mãos trabalhavam pelas suas mãos. Eu sempre estive com você. Você sempre esteve comigo. Muito mais do que aqueles que viveram ao meu lado, que eu falava, mas não entendiam. Que eu ensinava, mas eles não compreendiam. Então, você, Artaban, vai seguir comigo. E agora nós estaremos sempre juntos. Então, Artaban desencarna e segue com Jesus. Essa história não está nos escritos, né? Não está nos evangelhos. É uma história que foi criada, mas que vale muito a pena a gente conhecer por conta de tantos ensinamentos. A riqueza de ensinamentos que ela tem e de exemplos. E então, quando a gente volta para o nosso evangelho, o homem de bem, e o título do capítulo, Sede Perfeitos, naquele início nós temos sede perfeitos e vem as características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Sede perfeito, no item 2, como perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nesse momento, a gente busca, a gente já falou sobre isso, a gente busca essa perfeição relativa todos os dias. A gente luta conosco mesmo, com os nossos defeitos, para que a gente possa se melhorar, fazer aquela análise no final do dia e saber que hoje eu pude servir, eu fiz o bem, né? Eu fiz o que me era possível, ou eu simplesmente deixei de fazer o mal, que isso é pouco, né? Então, a gente tem então no item 3 as características do homem de bem. E aí, começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então a gente retorna para a história de Artaban e isso nos inspira. Artaban nos inspira. É um personagem que a gente deve buscar. Quando interroga sua consciência a respeito dos próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, o homem de bem, ele não pode ter desespero. O homem de bem, ele não desanima. O homem de bem, ele tem otimismo no sentido de acreditar que tudo está sobre os cuidados de Deus.
Ele sabe de que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções são provas ou são expiações, e aceita sem reclamar. E a gente sabe que não só aceitar, né, de braços cruzados, mas aceitar melhorando-se, aceitar sabendo que aquilo é para o nosso progresso, que aquilo nos é necessário. Ele é bom, é humano, é benevolente com todo mundo, sem distinção de raças, de crenças, pois ele considera todos os homens como irmãos. Pensemos o seguinte: será que aquele que não pensa como nós pensamos, que não tem as mesmas convicções que nós, a gente está vivendo, né, uma época tão difícil que um futebol se torna motivo de briga, de guerra. A política, se o outro não pensa igual a mim, ele é motivo de escracho. As religiões, a intolerância da religião. Então, esse homem de bem, ele aceita o pensamento do outro, porque aquela é a verdade do outro. Se o outro está certo ou se eu estou certo, não sei. Mas eu tenho que aceitar aquilo que a vida traz para ele, a verdade dele, a história dele. Então, aquilo que ele acredita, eu tenho que aceitar isso. Esse homem de bem, ele tem que respeitar. Ele não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Então, calar é caridade, respeitar é caridade, assim como auxiliar, assim como amar. Ele não tem raiva, não tem rancor, ele não tem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. Ele não se compraz do defeito do outro. Ele não põe o defeito em evidência. Se ele tem necessidade disso, ele vai sempre à procura de um bem que atenue um mal. Então, ele vai sempre buscar um porquê daquele mal do outro, né? Mas buscando também o bem que o outro tem, o lado bom que o outro tem. E aí o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 3, bastante considerações desse homem de bem, que é a nossa busca, né? Estamos no caminho, talvez alguns mais adiantados, outros mais atrasados, outros querendo iniciar o caminho, mas enfim, temos que buscar o Evangelho como nosso guia, porque Jesus nos deixou esses guias. E aí ele diz que o homem de bem, se ele exerce um poder, se ele exerce uma situação onde ele tem subordinados, ele sabe tratar aqueles subordinados. E quando ele é o subordinado, quando ele tem que servir, ele também sabe tratar aquele a quem ele é subordinado. Porque a gente precisa ter também essa grandeza quando formos maior que o outro e a grandeza quando formos menor. Não é a grandeza de sermos submissos no sentido de aceitarmos a humilhação, não é isso. É a grandeza de encontrar aquele como um companheiro que está nos dando uma oportunidade de trabalho. Enfim, é aceitar o outro como irmão, apesar dele estar numa posição social ou econômica ou intelectual maior do que a minha. E aí, a gente tem o homem de bem, enfim, ele respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que seus direitos fossem respeitados. Então, a palavra de ordem é amar o próximo como amo a mim mesmo. E são palavras de Jesus, né? Jesus, respondendo a uma pergunta de como entrar no reino dos céus, ele diz: qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele diz então, né? Ame o seu próximo
como a si mesmo. E em outra oportunidade ele ainda diz, né? Faça ao outro aquilo que gostaria que fizessem para você. E esse é um termômetro que não tem como dar errado. Em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer situação que a gente estiver passando, por mais simples ou mais complexa que possa parecer uma decisão, se a gente se colocar no lugar daquele outro para quem nós estamos fazendo ou respondendo, e pensarmos como é que eu gostaria que agisse comigo se a história fosse o contrário, né? Então, esse é o termômetro para a gente conseguir fazer a coisa o mais próximo possível daquilo que Jesus nos ensinou. Então, fica essa reflexão para a gente do homem de bem, que a gente fique com essa história de Artaban como o exemplo da noite, né? Nós temos exemplos maravilhosos no Evangelho, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu quis trazer porque eu gosto muito dessa história. Existe um livro, e esse livro deu origem a um filme. O filme chama O Quarto Rei Mago, e está disponível, né? Acho que tem na Netflix, a gente acha no YouTube, e vale muito a pena assistir. Renova as nossas forças, os nossos ânimos. É sempre bom a gente ver exemplo, daquele exemplo que você gostaria de estar seguindo já, né? E é o início, tá? Então, a gente tem que buscar essas coisas que nos elevem, né? Ao invés da gente ficar buscando coisas que nos causem rancor, que nos causem raiva ou tédio, buscar as coisas que nos elevem e que nos auxiliem no nosso caminho. Então, nesse momento, eu agradeço, né, a companhia de todos, e eu queria pedir para a gente compartilhar os vídeos, o pessoal da casa, né, da nossa casa espírita, compartilhar os vídeos do YouTube, nos grupos de WhatsApp, convidar para que as pessoas assinem o canal. A gente precisa colocar essas palavras para mais pessoas. A gente sempre tem repetido que pessoas que talvez jamais assistiriam uma palestra ou um ensinamento, né, dentro de uma casa espírita por falta de oportunidade, talvez assim por falta de ânimo e por outros motivos que sejam, essas pessoas estão tendo a oportunidade de receber essas palavras e esses conhecimentos, de começar a conhecer, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que não seja espírita, mas nós temos aqui os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos cristãos, né? Então vamos compartilhar os nossos vídeos, vamos convidar as pessoas para curtir a página no Facebook, curtir o Instagram, compartilhar, pedir para assinar lá o canal, né, do canal da Associação Espírita, que é uma forma de divulgar o Espiritismo, tá? Então a gente vai agora pedir a fluidificação das nossas águas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Jesus, o nosso mestre amado, o nosso mestre querido, que assim como Artaban, a gente vem buscando, né, buscando encontrá-lo e sabendo que ele pode estar ao nosso lado o tempo todo, dependendo simplesmente do nosso meio de vida, do nosso modo de vida, dos nossos gestos. Então, Senhor Jesus, agradecemos a sua presença conosco, aqui estamos reunidos em seu nome e pedimos, Senhor, a fluidificação de nossas águas, que possam ser colocados nesse momento os fluidos necessários em forma de remédio para que, quando fizermos uso dela, os nossos males físicos, morais, espirituais possam ser atenuados, possam ser sarados, que a gente possa se sentir aliviado das nossas dores. Acreditamos, Senhor Jesus, no poder dessas águas, no poder de cura e de alívio. Pedimos também, Senhor, nesse momento, especialmente pela saúde das pessoas que se encontram nos hospitais, que possam ser visitados nesse momento, pelas equipes espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, que suas dores possam ser aplacadas, que a esperança possa ser renovada. Pedimos pelas suas famílias,
que buscam em desespero se manterem firmes, que se mantenham firmes, que se mantenham calmas, que tenham fé, que tudo vai dar certo, que tudo está na vontade de Deus. Pedimos também, Senhor, pelos nossos lares. Visite nesse momento cada um de nossos lares, os nossos familiares, deixando aqui a sua paz e o seu amor. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, uma boa noite a todos e que Jesus esteja conosco. Tchau.